Próximo slide. Números inteiros. E aqui a gente começa a falar deles, os números negativos, certo? Números negativos. Então, aqui já aparecem novas propriedades. Só dando uma relembrada, os inteiros envolvem todos os negativos o zero e os positivos. Tudo bem? Ok. Então, propriedades. Vamos falar direto das propriedades, ok? Opa, foi mal. Então, quais são as propriedades que envolvem os números inteiros? São muitas, professor? São quase as mesmas dos naturais, só que com algumas adicionais. Então, vamos lá. Primeira propriedade. Comutatividade. Tá bom? Então os números inteiros também são comutativos. A ordem das somas não importa. E é importante que a gente entenda que essa comutatividade é tanto para soma quanto para multiplicação, tá? Nos naturais também, tá? É comutatividade de soma e de multiplicação. Associatividade, também tanto para soma quanto para multiplicação. Associatividade. Também existe elemento neutro. Da multiplicação. Também existe distributividade. Só que agora também existem algumas outras. Primeira outra. Existência de oposto, que seria o elemento oposto. O que é um elemento oposto? Elemento simétrico, perdão. Eu escrevi a mesma coisa. Então, elemento simétrico. Existência de oposto, elemento simétrico. O que é isso? A gente já tem que discutir isso aqui. Essas aqui eu não estou discutindo porque a gente já falou da outra vez, né? Mas a existência de oposto a gente precisa entender. O que é isso? Novamente, em álgebra, vocês vão ver isso do ponto de vista da reta real, ok? Mas, por enquanto, a gente vai ver isso puramente aritmético, ok? Então, vamos lá. O que seria o oposto, por exemplo, do número 3? Oposto, gente, é o mesmo que multiplicar por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, você está realizando a operação de oposição. Então, o oposto de 3 é o menos 3. E, por sua vez, o oposto de menos 3 é 3. Então o oposto é só trocar o sinal. É só trocar o sinal. Isso é um chamado elemento simétrico. Então, o simétrico de 3 é o menos 3. E o simétrico de menos 3 é o 3. Isso, é o 3. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Existência de oposto, elemento simétrico. Característica do elemento simétrico.
Se você pega um número e você soma com o seu simétrico, isso dá o zero. Ok? Isso é uma forma de generalização, tá bom? Para algo que depois a gente vai ver que também funciona para multiplicação. A multiplicação também tem tipo um oposto, só que não se chama oposto, se chama inverso. Mas vamos lá. Próxima propriedade. Existência do elemento neutro. Ué, mas essa já tem. Pois é, só que agora não vai ser da multiplicação. É a existência do elemento neutro da adição. Elemento neutro da adição? Isso, elemento neutro da adição. É o zero, tá bom? Quando você pega um número e você soma zero, isso dá o próprio número. Esse carinha aqui é o que a gente chama de elemento neutro da adição. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse é o elemento neutro da adição. Então, como você percebe, os números inteiros, eles têm propriedades um pouco mais completas, né? Eu só quero colocar alguns exemplos aqui, que é o seguinte. Pegue 3 e diminua 2. Não quero que você faça a conta, eu quero só que você pense neste formato de cálculo. Cara, na verdade, quando você escreve isso, no fundo, você está escrevendo isso. Ok? Por quê? Por causa de uma parada chamada de regra de sinais. Tá bom? O que diz a regra de sinais? Vermelho não pode ultrapassar, verde pode e laranja atenção. Não, não é isso não. A regra de sinais, ela diz o seguinte. Ela diz que sinais iguais, positivo. Sinais opostos, negativo. Isso aqui é uma regra multiplicativa, ok? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você junta mais com menos, dá menos. O que eu usei? Isso aqui. Sinais opostos dá menos. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? É uma quebra de mundo. A quebra de mundo é a seguinte. Subtrair um número nada mais é que somar o seu simétrico, o seu oposto. Então, diminuir 2 é somar menos 2. Então, na verdade, não existe subtração. Ou existe, mas ela é uma soma disfarçada, tá? Então, sempre que você tiver uma subtração, A menos B, isso pode ser escrito como A mais menos B. E pela comutatividade, você também pode escrever isso assim. Ou seja, 3 menos 2 é a mesma coisa que menos 2 mais 3, tá? Este é um formato muito útil para você escrever um número, né? Uma soma ou uma subtração. Você colocar o menos na frente ou colocar o menos atrás. Então, sempre que você tiver alguma coisa assim, tipo menos 1 mais 2, já saiba que isso pode ser escrito como 2 menos 1. Ok? Só uma última coisa que para vocês é importante. Quando você subtrai A de B e dá C, essas coisinhas têm nomes, tá? Isso aqui
é chamado de minuendo. Nossa, professor, quanto tempo que eu não escuto esses nomes? Pois é, cara. Acho que a última vez que você escutou esses nomes deve ter sido quando? Há uns 3 anos, sei lá. Então tá aí, ó. Minuendo, subtraendo e resto. Então, minuendo é aquele de qual será subtraído. Subtraindo é aquele que extrai do minuendo. E resto é o que sobra do minuendo após extraído ou subtraindo. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? De boa? Posso ir pro próximo slide? Tranquilo? Vamos lá?